Uma escrava grávida foi forçada a suportar a dor em silêncio por 28 anos porque o sistema punia qualquer demonstração de sofrimento. Quando entrou em trabalho de parto, ela trabalhou 8 horas movendo móveis pesados sem dizer uma palavra sequer porque tinha medo de ser punida. Mas quando finalmente gritou durante o nascimento, algo absolutamente inexplicável aconteceu. O tempo desacelerou para todos ao redor enquanto acelerava dentro dela, e o bebê nasceu em fração de segundos enquanto todos assistiam em câmera lenta impossível. O que aconteceu depois deixou todos literalmente sem reação. Essa história real do Brasil imperial é impressionante sobre o custo do silenciamento forçado. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras profundas e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente nessa jornada. O sertão da Paraíba ardia sob o sol implacável de abril de 1876, a paisagem árida estendendo-se infinitamente em tons de ocre ressecado, devastada por seca que assolava a região há 4 anos consecutivos, transformando terra fértil em deserto cruel que matava gado e pessoas com eficiência imparcial. A Fazenda Santo Expedito era uma das poucas propriedades que ainda mantinha operações relativamente estáveis através de reservas de água cuidadosamente guardadas em cisternas profundas escavadas com trabalho escravo brutal. Era propriedade do coronel Januário de Souza Leite, homem de 68 anos cuja família controlava aquelas terras há 6 gerações, acumulando fortuna considerável através de criação de gado, cultivo de algodão quando chuvas permitiam, e exploração implacável dos 380 escravizados que trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões extremamente cruéis do sertão nordestino castigado por seca. O coronel Januário era figura que incorporava valores sertanejos tradicionais levados a extremos patológicos, homem que se orgulhava de nunca demonstrar fraqueza ou emoção, que via estoicismo e resistência à dor como virtudes supremas que separavam fortes de fracos, e que desprezava profundamente qualquer demonstração de sofrimento ou necessidade como sinal de fraqueza de caráter inaceitável. Ele aplicava esses valores não apenas a si mesmo mas a todos sob seu controle, exigindo que escravizados demonstrassem mesma resistência estoica à dor que ele cultivava, punindo severamente qualquer expressão de sofrimento como se fosse falha moral em vez de resposta humana natural a condições impossíveis. Elemento particularmente cruel de sistema do coronel era a expectativa absoluta e rigorosamente imposta de que escravizados suportassem todo o sofrimento em silêncio completo sem reclamação, sem expressão de dor, sem pedido por alívio ou misericórdia. Demonstrar dor através de sons ou expressões faciais ou linguagem corporal era interpretado como fraqueza de caráter que merecia punição adicional severa para fortalecer pessoa através de sofrimento ainda maior. Resultado era a cultura profundamente tóxica de estoicismo forçado onde pessoas aprendiam através de condicionamento brutal que única resposta aceitável à dor era suportá-la em silêncio absoluto independente de quão impossível fosse, onde demonstrar humanidade através de resposta normal à dor era crime punível com violência escalada. Entre os 380 escravizados estava Francisca, mulher de 28 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto resiliência extraordinária quanto desumanização sistemática de regime que transformava estoicismo em religião secular e que punia a humanidade como heresia. Ela nascerá na fazenda durante período antes da seca atual, filha de Joaquina que morrera de complicações pós-parto quando Francisca tinha apenas 16 anos, morte que fora atribuída pelo coronel à fraqueza de caráter de Joaquina em vez de ausência de cuidado médico adequado. Francisca crescerá trabalhando primeiro ajudando nas cozinhas onde aprenderá a preparação de alimentos regionais, depois como mucama servindo diretamente Senhora Eulália, esposa do coronel. Posição de mucama significava trabalho doméstico relativamente protegido de elementos naturais brutais mas também exposição constante à vigilância obsessiva e expectativas impossíveis de perfeição estoica. Francisca era conhecida em toda a fazenda por capacidade extraordinária de suportar dor sem expressão visível, por estoicismo que parecia sobre-humano, por silêncio absoluto mesmo em circunstâncias que fariam qualquer pessoa gritar ou chorar. Ela trabalhava quando doente com febre sem mencionar sintomas, continuava funcionando quando ferida sem pedir tratamento, suportava condições impossíveis sem dar indicação externa de que algo estava errado. Outros escravizados falavam de Francisca com mistura de admiração e preocupação profunda,
admiração por força aparente que permitia sobreviver em ambiente onde demonstrar dor era crime, preocupação porque supressão tão completa de respostas normais à dor parecia indicar quebramento interior em nível que ia muito além de mero autocontrole. Ela nunca mostra dor, diziam em sussurros cautelosos. Mesmo quando deveria mostrar, mesmo quando seria normal mostrar. Vi ela quebrar dedo e continuar trabalhando sem mudar expressão. Vi ela queimar mão em panela quente e não fazer som. É como se capacidade de sentir dor foi destruída, ou como se aprendeu suprimir tão completamente que não existe mais externamente mesmo quando existe internamente. Eram observações que capturavam verdade devastadora. Francisca não era insensível à dor, mas aprenderá através de anos de punição severa que demonstrar dor resultava em sofrimento adicional. Então desenvolver a capacidade de dissociar completamente de sensações corporais e de suprimir todas as respostas externas, não importa quão intensa a dor fosse internamente. O pai do bebê que carregava era mistério porque Francisca nunca falará sobre assunto com ninguém, mantendo silêncio absoluto sobre todos os aspectos de gravidez exceto o fato óbvio e inevitável de que estava grávida. Havia especulação. Alguns diziam que era filho de Damião, escravizado de 33 anos que trabalhava como vaqueiro especializado e que possivelmente mantinha relação com Francisca embora ninguém jamais os visse interagir abertamente. Outros sussurravam possibilidade mais sombria que era filho do próprio coronel Januário ou de filho dele Expedito. Violações sistemáticas que aconteciam regularmente mas que eram cobertas por silêncio que o sistema impunha através de fazer demonstração de sofrimento mais perigosa que sofrimento em si. Esse estoicismo de Francisca sobre gravidez, capacidade dela de continuar trabalhando normalmente através de 9 meses sem aparente dificuldade ou pedido por acomodação, criará expectativa perigosa em Senhora Eulália. Mulher de 62 anos cuja própria maternidade fora marcada por dificuldades extremas, 10 gravidezes resultando em 8 abortos espontâneos devastadores e 2 filhos que sobreviveram. Eulália desenvolvera ressentimento profundo de mulheres que pareciam ter gravidezes fáceis e que não demonstravam sofrimento que ela experimentara tão intensamente. Ver Francisca trabalhar aparentemente sem dificuldade através de 9º mês sem reclamação ou expressão de desconforto irritava Eulália de formas que ela não examinava mas que manifestava através de exigências progressivamente mais impossíveis projetadas para finalmente quebrar estoicismo que tanto irritava. Foi em tarde de sábado, 22 de abril de 1876, que incidente aconteceu que testaria a capacidade de Francisca de suportar dor em silêncio até limite absoluto e além, desencadeando eventos que deixariam todos sem reação de formas que ninguém poderia prever. Francisca estava ajudando a transportar móveis pesados de um cômodo para outro como parte de reorganização que Eulália decidirá empreender, trabalho que envolvia levantar, carregar e mover objetos que seriam pesados para qualquer pessoa e que eram potencialmente perigosos para a mulher grávida de 9 meses em estágio final. Eulália supervisionava trabalho meticulosamente, procurando qualquer sinal de dificuldade ou hesitação que pudesse interpretar como fraqueza. Mas Francisca, fiel a padrão de vida inteira, trabalhava silenciosamente sem expressão visível de esforço mesmo quando era obviamente imenso. Ela levantava comodas pesadas usando o corpo inteiro incluindo o ventre volumoso como contrapeso, carregava cadeiras em posições desconfortáveis que comprimiam o abdômen, movia armários que exigiam força considerável. E através de tudo, mantinha expressão neutra e silêncio completo que o sistema exigia como demonstração de força de caráter apropriada. Foi ao final de tarde, após 5 horas de trabalho físico brutal movendo móveis pesados, que Francisca sentiu primeira contração real, não Braxton Hicks mas tensão uterina que era qualitativamente diferente, que sinalizava início definitivo de trabalho de parto. Dor foi intensa e súbita, fazendo o abdômen contrair violentamente e fazendo respiração parar momentaneamente. Mas quando Eulália olhou questionada, Francisca imediatamente compôs expressão em neutralidade perfeita e continuou trabalhando exatamente como se nada tivesse acontecido. Era reflexo tão arraigado que até dor de trabalho de parto não justificava quebrar máscara estoica que anos de condicionamento brutal ensinaram ser única forma segura de existir. Contrações continuaram através de hora seguinte, vindo progressivamente mais frequentes e intensas. Francisca a suportava em silêncio absoluto, parando o trabalho apenas por segundos quando contração era particularmente forte, depois continuando como se nada estivesse acontecendo.
Não mudava a expressão facial, não fazia sons, não alterava padrão de respiração visivelmente. Suportava trabalho de parto ativo com mesma máscara estoica que suportava tudo. E silêncio e aparente normalidade dela apenas convenceram Eulália que trabalho não era suficientemente difícil, que Francisca estava tendo tempo fácil demais. Francisca, Eulália disse com irritação mal disfarçada, você está se movendo muito devagar. Trabalho que deveria levar 3 horas está levando 6. Precisa trabalhar com mais eficiência e menos preguiça. Francisca acenou silenciosamente e tentou mover-se mais rápido apesar de contrações que agora vinham a cada 3 a 4 minutos. Foi esforço heróico de continuar funcionando através de trabalho de parto ativo enquanto mantinha aparência de normalidade completa, e custo fisiológico e psicológico era imenso. Foi às 6 da tarde, 7 horas após começar trabalho pesado e aproximadamente 2 horas após primeira contração real, que Francisca sentiu águas romperem. Líquido quente escorrendo por pernas enquanto estava movendo cadeira pesada. Ela parou momentaneamente, reconhecendo o significado, mas não chamou atenção para a situação. Em vez disso, colocou cadeira cuidadosamente em posição designada, limpou o líquido discretamente com pano disponível, e esperou próxima instrução de Eulália como se absolutamente nada extraordinário ou urgente estivesse acontecendo. Era decisão que era simultaneamente ato de coragem sobre-humana e sintoma de quebramento profundo. Coragem em continuar funcionando através de impossível. Quebramento em não reconhecer que tinha direito de pedir ajuda em emergência médica genuína que requeria intervenção imediata. E decisão foi produto de vida inteira aprendendo que demonstrar necessidade ou fraqueza resultava em punição que era pior que simplesmente suportar em silêncio independente de custo. Francisca continuou trabalhando através de trabalho de parto ativo com determinação estoica que desafiava a compreensão racional e que demonstrava tanto força extraordinária quanto dano profundo de sistema que transformava supressão de humanidade em virtude suprema. Contrações vinham agora a cada 2 a 3 minutos, suficientemente intensas para fazer qualquer pessoa parar e buscar ajuda imediatamente. Mas ela continuava movendo móveis com eficiência mecânica que vinha de dissociar completamente consciência de corpo que sofria. Era como se houvesse 2 Franciscas existindo simultaneamente, corpo que estava em trabalho de parto progressivo aproximando-se rapidamente de estágio final, e mente que recusava reconhecer aquela realidade e continuava executando tarefas como autômato programado. Era dissociação desenvolvida através de anos de trauma como mecanismo de sobrevivência que permitia funcionar quando o funcionamento deveria ser impossível, mas que agora estava sendo levada a extremo que era genuinamente letal porque corpo tem limites que mente não pode simplesmente ignorar indefinidamente. Foi às 7 da tarde, 8 horas após começar trabalho e 3 horas em trabalho de parto ativo, que Eulália finalmente notou que algo estava definitivamente errado não porque Francisca demonstrasse dificuldade mas porque viu líquido no chão que Francisca não conseguirá limpar completamente. Francisca, ela disse com irritação mais que preocupação, você está deixando sujeira. O que é isso? Francisca tentou responder mas contração particularmente forte cortou respiração, fazendo-a parar e fechar olhos momentaneamente enquanto esperava a dor passar. Foi pausa breve, talvez 3 segundos, mas foi quebramento de máscara estoica que mantivera perfeitamente por horas de trabalho de parto. E quebramento foi notado imediatamente por Eulália que interpretou não como sinal de emergência médica mas como falha de caráter finalmente se manifestando. Você está dramatizando agora? Eulália exigiu. Fingindo dificuldade para evitar trabalho? Grávidas trabalham todos os dias sem pausas teatrais assim. Francisca abriu olhos e tentou explicar que estava em trabalho de parto, mas anos de condicionamento tornavam difícil formar palavras que admitiriam necessidade ou fraqueza. Senhora, bebê, está vindo, ela conseguiu sussurrar com esforço imenso, cada palavra custando porque admitir vulnerabilidade violava tudo que aprenderá sobre como sobreviver. Eulália olhou para Francisca com mais atenção pela primeira vez em horas e finalmente notou detalhes que deveria ter visto muito antes. Saia manchada de líquido amniótico, postura de pessoa em trabalho ativo, padrão de pausas breves correspondendo a contrações regulares. Você está em trabalho de parto, Eulália disse com acusação em voz como se Francisca tivesse cometido transgressão deliberada. Por quanto tempo? Francisca,
Finalmente permitindo-se quebrar silêncio porque Eulália exigirá resposta direta, sussurrou: desde 3 da tarde, senhora. Águas romperam, às 6. Eu não quis interromper trabalho, com necessidades pessoais. Eram palavras que revelavam quebramento devastador, descrição de trabalho de parto como necessidades pessoais que não justificavam interromper trabalho demonstrava quanto Francisca internalizara valores de sistema que a desumanizava. Eulália sentiu não compaixão mas alarme pragmático. Trabalho de parto de 4 horas sem supervisão médica enquanto fazendo trabalho físico pesado era perigoso para bebê que representava investimento econômico. Por que você não disse nada imediatamente? Ela exigiu, revelando hipocrisia extraordinária porque sistema que ela mantinha era exatamente razão pela qual Francisca não dissera nada. Francisca não respondeu porque não tinha energia para apontar contradição óbvia, e porque outra contração estava atravessando o corpo com intensidade que tornava a fala impossível. Chamem tia Benedita e doutor Rodrigo imediatamente. Eulália ordenou a servos próximos. E levem Francisca para a enfermaria agora. Havia urgência em voz mas não compaixão, apenas reconhecimento de que situação era emergência que requeria intervenção profissional para proteger investimento econômico. Francisca foi ajudada, não carregada porque ainda conseguia andar cambaleando, através de casa em direção à enfermaria nos fundos da propriedade. Cada passo era agonia mas ela continuava suportando em silêncio tão completo quanto possível, ainda minimizando expressão de dor mesmo quando expressão seria completamente justificada e esperada. Não gritava, não chorava, não reclamava. Apenas respirava através de contrações e continuava movendo-se porque parar seria admitir fraqueza que sistema ensinara ser inaceitável. E outros servos que viram procissão silenciosa sentiram admiração misturada com horror. Admiração por força sobre-humana que Francisca demonstrava. Horror por reconhecimento de que força era produto de quebramento profundo não de virtude genuína. Tia Benedita, parteira não oficial de 73 anos com impressionantes 54 anos de experiência, chegou rapidamente e imediatamente reconheceu gravidade de situação através de décadas de experiência observando complicações. Exame rápido mas completo revelou situação alarmante. Trabalho de parto muito avançado. Ela está dilatando 8 centímetros, quase completamente. Bebê está descendo mas a complicação. Posição é ligeiramente anormal e há sinais de sofrimento fetal. Batimento cardíaco está irregular, possivelmente de estresse de trabalho de parto prolongado sem repouso adequado. Ela trabalhou 8 horas movendo móveis pesados incluindo 4 horas de trabalho de parto ativo. Benedita continuou com voz que carregava acusação velada. Corpo está exausto além de seguro. E ela está. Benedita parou, processando observação perturbadora. Ela está suprimindo respostas normais à dor tão completamente que até reflexos fisiológicos estão sendo afetados. Músculos que deveriam relaxar durante trabalho de parto estão tensos de contenção habitual. É como se corpo esqueceu como responder naturalmente porque foi treinado suprimir respostas por tanto tempo. Era diagnóstico que capturava a tragédia. Anos de ter que suportar dor em silêncio criaram padrões musculares e neurológicos que agora interferiam com processo fisiológico que requeria relaxamento e liberação em vez de contenção e controle. Francisca estava literalmente incapaz de permitir corpo fazer o que precisava fazer porque vida inteira de condicionamento ensinara que controle absoluto era essencial para a sobrevivência. Damião, o vaqueiro que muitos suspeitavam ser pai do bebê de Francisca, chegou correndo quando ouviu que ela estava em enfermaria em trabalho de parto complicado. Ela está bem? Ele perguntou com preocupação que confirmava relacionamento. Benedita respondeu honestamente. Fisicamente, trabalho está progredindo mas com complicações de exaustão extrema e tensão muscular anormal. Psicologicamente, ela está lutando contra próprio corpo porque não sabe como parar de suprimir respostas naturais. Anos de ter que suportar dor em silêncio criaram padrões que estão tornando o trabalho de parto mais difícil e perigoso que deveria ser. Damião aproximou-se de cama onde Francisca estava deitada suportando contrações em silêncio que era quase completo. Francisca, ele disse com voz quebrada de emoção. Você não precisa suportar sozinha mais. Você pode fazer sons, pode mostrar dor, pode pedir ajuda. Não será punida aqui.
Eu estou aqui. Não está sozinha. Eram palavras que tentavam dar permissão que sistema sempre negara, que tentavam criar espaço seguro onde humanidade fosse possível. Mas Francisca, produto de 28 anos de condicionamento implacável, não podia simplesmente aceitar permissão e liberar-se. Eu não sei como, ela sussurrou entre contrações, admissão custando enormemente. Sempre suportei, em silêncio. Sempre controlei, expressões. Não sei como fazer, diferente, mesmo querendo. Corpo não responde, quando tento liberar. Era a confissão devastadora de que supressão não era mais escolha consciente mas padrão tão profundamente gravado que quebrar requeria mais que simples permissão verbal. Dr. Rodrigo Farias chegou 60 minutos depois, tendo galopado de vila assim que recebeu mensagem urgente. Ele era homem de 56 anos, médico há 30, com experiência vasta em complicações obstétricas. Seu exame foi rápido mas completo, e expressão era de preocupação profunda. Trabalho de parto avançado mas bebê não está progredindo adequadamente. A obstrução de tensão muscular, parede abdominal e músculos pélvicos estão tão cronicamente tensos que estão impedindo descida normal. E batimento cardíaco fetal está ficando progressivamente mais irregular. Bebê está em sofrimento que está piorando. Como isso acontece? Damião perguntou desesperadamente. Rodrigo olhou de Francisca para Benedita antes de responder com honestidade clínica. Quando pessoa passa a vida inteira aprendendo controlar e suprimir respostas corporais através de punição severa e consistente de demonstração de dor ou necessidade, corpo desenvolve padrões de tensão crônica que se tornam automáticos e inconscientes. Músculos mantêm-se tensos habitualmente mesmo quando relaxamento seria benéfico ou necessário. E em trabalho de parto, onde relaxamento de músculos específicos é crucial para permitir passagem de bebê, tensão crônica pode criar obstrução física real. O que pode fazer? Damião perguntou. Rodrigo respondeu com honestidade que era simultaneamente profissional e brutal. Medicamente, opções são limitadas. Posso tentar manipulação manual para ajudar a posicionar bebê melhor, mas será extremamente doloroso e requer que paciente relaxe músculos conscientemente, algo que ela aparentemente é incapaz de fazer através de anos de condicionamento de fazer exatamente o oposto. Ou cesariana de emergência, que dá ao bebê melhor chance mas taxa de mortalidade materna é 70% ou mais em condições daqui. Ele olhou para Francisca. Você precisa escolher. E desta vez, precisa falar escolha claramente e precisa tentar, mesmo sabendo que será difícil, relaxar músculos e permitir corpo fazer o que precisa fazer. Era a instrução que pedia algo que Francisca passou vida inteira aprendendo não fazer, que requeria quebrar condicionamento de décadas em momentos de crise extrema. Francisca olhou de Rodrigo para Damião para Benedita, processando escolha impossível através de névoa de dor e exaustão. Tentativa de parto vaginal requeria que ela fizesse algo que não sabia como fazer, relaxar controle que mantivera tão rigorosamente por toda a vida adulta, permitir corpo responder naturalmente em vez de suprimir respostas, confiar em processo em vez de lutar contra ele através de contenção habitual. Cesariana oferecia ao bebê melhor chance mas provavelmente a mataria através de complicações cirúrgicas em ambiente não hospitalar. Tentativa vaginal, ela finalmente sussurrou, escolhendo a opção que dava a chance de sobrevivência para ambas mesmo sendo menor que cesariana daria apenas para bebê. Vou tentar relaxar. Vou tentar fazer diferente. Pelo bebê, vou tentar. Eram palavras de comprometimento mas também de reconhecimento honesto de que não sabia se seria capaz de fazer o que prometia porque padrões de vida inteira não quebram facilmente mesmo quando sobrevivência depende disso. Rodrigo preparou-se para procedimento de manipulação manual que tentaria reposicionar bebê de posição ligeiramente anormal para a posição que permitiria descida mais fácil. Francisca, ele disse forçando-se a olhar diretamente em olhos dela porque ela merecia respeito de contato visual direto. Vou inserir mão e tentar ajustar posição de bebê. Será muito doloroso e invasivo. Você precisa tentar, e eu sei que será difícil demais depois de vida inteira fazendo o oposto. Você precisa tentar não contrair músculos em resposta à dor.
Precisa respirar profundamente e deixar músculos relaxarem mesmo quando todo instinto diz para contrair e controlar. E precisa fazer som se ajudar, gritar, chorar, vocalizar de qualquer forma que corpo quiser. Entende? Francisca acenou, terror visível em olhos mas também determinação nascida de 28 anos sobrevivendo impossível. Vou tentar, ela repetiu, palavra sendo tudo o que podia oferecer porque não podia prometer sucesso em algo que nunca fizera. Com Benedita segurando uma mão de Francisca e Damião segurando outra, ambos oferecendo presença física como âncora, Rodrigo começou o procedimento extremamente doloroso que testaria limites de capacidade de Francisca de quebrar padrões de vida inteira. Dor foi imediata, intensa e invasiva de formas que transcendiam experiência anterior de Francisca. E resposta instintiva, desenvolvida através de anos de condicionamento brutal, foi contrair músculos rigidamente, suprimir todos os sons, controlar expressão facial completamente, dissociar de sensação através de separar consciência de corpo. Era resposta automática e inconsciente, reflexo tão arraigado que aconteceu antes que pensamento consciente pudesse intervir. E Rodrigo sentiu imediatamente tensão muscular tornando o trabalho dele mais difícil e potencialmente impossível. Francisca, ele disse com urgência, você está contraindo. Precisa fazer o oposto. Precisa relaxar mesmo que doa mais quando relaxa. Precisa confiar e liberar. Mas dizer para relaxar e realmente conseguir fazer eram coisas completamente diferentes. Francisca tentou, concentrou-se em relaxar músculos, em permitir respiração fluir naturalmente, em fazer sons que corpo queria fazer. E por momentos breves conseguiu ligeira liberação de tensão, pequeno relaxamento de controle habitual. Mas então outra onda de dor intensa vinha e reflexo de contrair retornava automaticamente, desfazendo progresso modesto. Era como aprender a andar novamente tendo que conscientemente controlar cada músculo porque padrões automáticos normais foram substituídos por padrões patológicos através de anos de trauma. Rodrigo trabalhou pacientemente por 15 minutos que pareceram eternidade, guiando Francisca verbalmente através de cada tentativa de relaxar, celebrando cada pequeno sucesso, sendo gentil com cada recaída em padrões habituais. E gradualmente, dolorosamente, Francisca começou a aprender em tempo real algo que deveria ter sido natural desde nascimento, como permitir corpo responder sem controle consciente e rígido, como fazer sons de dor sem vergonha ou medo de punição, como confiar em processo em vez de lutar contra ele. Primeiros sons que fez foram gemidos abafados que tentou suprimir imediatamente por hábito, mas Damião apertou mão dela e disse, está bem. Continue. Faça sons mais altos se precisar. E ela tentou, permitindo gemidos tornarem-se ligeiramente mais audíveis. Com cada som que permitia-se fazer, com cada respiração que permitia fluir sem controle, com cada momento de relaxamento parcial de músculos cronicamente tensos, trabalho de Rodrigo tornava-se ligeiramente mais fácil. Após 20 minutos de esforço colaborativo extraordinário, ele finalmente conseguiu reposicionar bebê em posição melhor para a descida. Consegui, ele anunciou com alívio audível. Bebê está em posição correta agora. Próximas contrações deveriam progredir nascimento se você conseguir continuar relaxando em vez de contrair. E conforme Rodrigo previra, com bebê em posição melhor e com Francisca começando lentamente e imperfeitamente a aprender como não lutar contra próprio corpo, trabalho de parto que estava travado começou a progredir mais efetivamente. Contrações vinham fortes e frequentes, e com cada uma Francisca tentava fazer o que aprenderá nos últimos 20 minutos, respirar profundamente, relaxar músculos, fazer sons que corpo queria fazer, confiar em processo em vez de controlá-lo rigidamente. Não foi transformação perfeita ou completa, anos de condicionamento não desaparecem em minutos, mas foi mudança suficiente para fazer diferença mensurável. E conforme trabalho de parto alcançou o estágio final, conforme pressão tornava-se imensa indicando que nascimento era iminente, Francisca fez algo que não fizera em memória consciente, ela gritou. Não tentou gritar mas realmente gritou, som que rasgou de garganta com força visceral. Vocalização de anos de dor suprimida finalmente encontrando expressão através de momento de crise absoluta que quebrou o controle final. E no momento exato em que Francisca gritou, quebrando o silêncio estoico de vida inteira de forma tão dramática e completa,
Algo extraordinário e completamente impossível começou a acontecer que deixaria todos presentes literalmente sem reação. Tempo começou a desacelerar perceptivelmente, não metaforicamente mas literalmente, mensuravelmente, de formas que desafiavam toda a física conhecida. Movimentos tornaram-se mais lentos como se ar tivesse ficado mais viscoso, sons esticaram-se em frequências mais baixas, até batimentos cardíacos pareciam pulsar mais devagar. Rodrigo, no meio de ajudar guiar bebê durante descida final, sentiu próprios movimentos desacelerarem impossível. Mão que estava movendo-se normalmente subitamente requeria esforço consciente para continuar movimento que deveria ser automático. Olhou ao redor e viu que todos estavam experimentando mesma anomalia. Benedita movendo-se em câmera lenta óbvia, Damião piscando em velocidade reduzida perceptível, até gotas de suor escorrendo por rostos pareciam cair mais devagar que gravidade normal permitiria. O que está acontecendo? Benedita tentou perguntar, mas palavras saíram alongadas e distorcidas, voz baixando de tom conforme ondas sonoras esticavam-se. Era como se região imediata ao redor de Francisca tivesse entrado em bolha de tempo que fluía em taxa diferente de resto de mundo, como se grito dela depois de vida inteira de silêncio estoico criará distorção temporal que afetava a todos em proximidade. Mas mais impossível que desaceleração de tempo era que enquanto tudo ao redor desacelerava, trabalho de parto de Francisca acelerava dramaticamente. Corpo dela estava progredindo nascimento em velocidade que deveria ser impossível, bebê descendo em segundos através de canal que normalmente requeria minutos, contrações vindo tão rapidamente que eram quase contínuas, todo o processo comprimindo-se temporalmente enquanto o mundo ao redor expandia-se temporalmente. Era a inversão perfeita, dentro de corpo de Francisca tempo acelerava enquanto fora dele tempo desacelerava, criando gradiente temporal que não deveria existir em realidade física normal. E então bebê nasceu em rush final que aconteceu tão rápido que Rodrigo, movendo-se em câmera lenta impossível, mal conseguiu reagir a tempo de pegar criança que emergiu. Foi nascimento que deveria ter levado mais 15 a 20 minutos baseado em progressão normal, mas que aconteceu em talvez 30 segundos de tempo objetivo porque tempo dentro de útero de Francisca estava fluindo muito mais rápido que tempo fora. No momento exato em que bebê emergiu completamente e encheu pulmões com primeira respiração, desaceleração temporal que afetava todos ao redor cessou instantaneamente. Tempo voltou ao fluxo normal abruptamente, movimento tornou-se fácil novamente, sons retornaram a frequências normais. Foi transição tão súbita que foi desorientadora, como ser liberado de meio viscoso de volta a ar normal, como despertar de sonho onde tudo se movia em slow motion. Rodrigo, segurando o bebê recém-nascida com mãos que ainda tremiam ligeiramente de experiência de temporariamente mover-se em câmera lenta, verificou sinais vitais automaticamente mesmo enquanto mente lutava para processar impossível. É menina, ele anunciou com voz que era mais mecânica que emocionalmente presente porque estava em choque de testemunhar fenômeno que demolira a compreensão científica de realidade. Pequena mas saudável apesar de trabalho de parto complicado, e seja lá o que acabou de acontecer com o tempo. Benedita limpou o bebê com movimentos que eram habituais de décadas de experiência, mas olhos estavam fixos não em criança mas em espaço ao redor, processando experiência de ter vivido em slow motion por período que objetivamente foi talvez 2 minutos mas que subjetivamente pareceu muito mais longo. Todos sentiram? Ela perguntou, precisando confirmar que não fora alucinação individual. Todos acenaram, Rodrigo, Damião, até servos que estavam esperando fora de enfermaria todos experimentaram mesma desaceleração temporal impossível. Damião olhava de bebê para Francisca com admiração misturada com medo reverente. Quando você gritou, ele disse tentando articular experiência que transcendia a linguagem normal. Depois de vida inteira suportando dor em silêncio, quando finalmente liberou tudo através daquele grito, tempo, mudou. Desacelerou para todos nós mas acelerou dentro de você. Como se quebramento de silêncio estoico criou distorção em próprio fluxo de tempo. Francisca, exausta mas consciente, não tinha energia para processar completamente o que acontecerá mas sentiu verdade em observação de Damião em nível visceral. Suportei tudo, em silêncio, por 28 anos. Ela sussurrou com voz rouca de gritar pela primeira vez que lembrava. E quando finalmente, não pude mais, quando gritei, sentiu como,
Quebrar não apenas silêncio, mas tempo mesmo. Como se anos de supressão criaram pressão que distorceu realidade quando finalmente liberou. Nos minutos imediatamente seguintes ao nascimento impossível e cessação de distorção temporal, grupo reunido em enfermaria tentou processar extraordinário do que testemunharam enquanto também lidavam com necessidades médicas imediatas de mãe e bebê. Rodrigo, treinado em racionalismo científico mas confrontado por fenômeno que desafiava toda a física conhecida, tentou documentar experiência mesmo enquanto mãos trabalhavam automaticamente verificando sinais vitais e providenciando cuidados pós-parto. Múltiplas testemunhas independentes experimentaram desaceleração temporal sincronizada começando exatamente quando o paciente gritou após vida inteira de supressão estoica de dor e terminando exatamente quando o bebê nasceu. Ele murmurou enquanto escrevia em caderno com caligrafia que tremia ligeiramente. Fenômeno foi real e mensurável. Movimentos eram visivelmente mais lentos, sons eram audivelmente distorcidos para frequências mais baixas, processos fisiológicos pareciam operar em taxa reduzida. Simultaneamente, trabalho de parto de paciente acelerou dramaticamente, bebê nascendo em fração de tempo que seria normalmente necessário. Mecanismo completamente inexplicado, mas correlação temporal é inegável. Benedita, com sabedoria de décadas observando como o trauma manifesta em formas inesperadas, ofereceu interpretação que mesclava observação física com compreensão mais profunda. Francisca suportou dor em silêncio por 28 anos. Não apenas dor emocional ou psicológica, mas dor física real. Ferimentos, doenças, trabalho brutal. Tudo suportado sem expressão porque sistema punia demonstração de dor. Supressão tão prolongada e completa criou algo. Pressão, tensão, distorção que não era apenas em psicologia mas que afetava próprio tempo ao redor dela. E quando finalmente quebrou supressão através de grito, liberação foi tão intensa que manifestou como distorção temporal literal. Era a interpretação que sugeria que trauma suficientemente profundo e prolongado podia afetar não apenas indivíduo mas realidade física ao redor, que supressão de experiências humanas fundamentais como resposta à dor criava tensões que eram armazenadas não apenas em corpo e mente mas de alguma forma em próprio tecido de tempo e espaço. E independente de mecanismo exato ou de se interpretação era literal ou metafórica, efeito fora inegável, todos presentes experimentaram mesma anomalia temporal que correlacionou perfeitamente com o quebramento de silêncio estoico de Francisca. Damião segurava bebê enquanto Rodrigo atendia Francisca, olhando para rosto minúsculo com mistura de amor e admiração pelo que testemunhara. Ela nasceu quando o tempo mudou, ele disse, reconhecendo o significado. Nasceu de quebramento de silêncio que durou vida inteira. Nasceu de momento quando mãe dela finalmente gritou depois de anos nunca gritando. Isso é significativo além de palavras. Benedita acenou em concordância e sugeriu. Talvez devesse ser nomeada algo que reflete isso. Algo sobre tempo ou mudança ou quebramento. Francisca, ouvindo através de exaustão, considerou sugestão. Mudança, ela sussurrou finalmente. Vou chamá-la mudança. Porque nasceu quando o tempo mudou. Porque representa mudança de vida de suportar tudo em silêncio para a possibilidade de expressar. Porque nascimento dela mudou algo fundamental. Era nome incomum mas que carregava significado profundo que todos presentes entenderam e aceitaram como apropriado. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda Santo Expedito com velocidade que sugeria que evento tinha significado que transcendia caso individual. Trabalhadores que não estiveram na enfermaria mas que sentiram algo estranho naquele momento exato. Sensação breve de desaceleração, momento de desorientação temporal. Agora ouviam que coincidiu perfeitamente com o nascimento. E história que circulou não era apenas sobre nascimento complicado mas sobre como o silêncio estoico forçado por sistema criará distorção literal em tempo quando finalmente quebrado. Francisca suportou dor em silêncio por 28 anos. História contava. Sistema punia demonstração de dor. Então ela aprendeu suprimir completamente. Trabalhou 8 horas em trabalho de parto sem dizer nada porque demonstrar necessidade era crime. E quando finalmente gritou durante nascimento, depois de vida inteira nunca gritando, tempo desacelerou para todos ao redor enquanto acelerava dentro dela.
Bebê nasceu em tempo impossível curto enquanto o mundo assistia em câmera lenta. Como se realidade protestou contra a supressão impossível através de manifestar distorção temporal. Coronel Januário veio à enfermaria no dia seguinte, estoicismo perturbado por relatos de fenômeno que desafiava a ordem racional que valorizava. Doutor Rodrigo, ele exigiu com autoridade de homem acostumado a respostas definitivas. Explique cientificamente o que aconteceu aqui. Não tolerarei superstição substituindo fatos. Rodrigo respondeu com honestidade profissional mesmo sabendo que resposta não satisfaria. Não posso explicar cientificamente por que fenômeno excede ciência que conheço. Mas posso testemunhar que aconteceu. Eu e múltiplas outras testemunhas confiáveis experimentamos desaceleração temporal mensurável começando quando Francisca gritou e terminando quando o bebê nasceu. Correlação é perfeita demais para ser coincidência. Januário tentou racionalizar. Certamente foi ilusão coletiva, fadiga causando percepção distorcida. Mas Rodrigo cortou respeitosamente mas firmemente. Não foi ilusão. Movimentos eram visivelmente mais lentos de formas que múltiplas pessoas observaram independentemente. Sons eram audivelmente distorcidos. E bebê nasceu em fração de tempo que processo deveria levar. Se forçado a especular sobre causa, sugiro que Francisca passou 28 anos suprimindo respostas à dor porque sistema pune demonstração de sofrimento. Supressão tão prolongada criou tensão que manifestou como distorção temporal quando finalmente liberada através de grito durante nascimento. Era a acusação velada de que sistema que Januário criará e mantinha era responsável por criar condições onde mulher teve que suprimir humanidade tão completamente por tanto tempo que quebramento final criou anomalia física. Januário sentiu desconforto mas recusou aceitar responsabilidade diretamente. Francisca sempre foi livre para expressar necessidades apropriadamente. Ele disse, reformulando história de forma que externalizava problema. Se escolheu suprimir, é questão de caráter individual não de sistema. Mas Rodrigo não permitiu reformulação passar sem desafio. Ela não escolheu supressão livremente. Sistema pune demonstração de dor consistentemente. Ela aprendeu através de experiência que expressar sofrimento resultava em punição pior. Trabalhou 8 horas em trabalho de parto sem mencionar porque sabia que admitir necessidade seria interpretado como fraqueza punível. Isso não é escolha livre, é condicionamento brutal que quase matou ela e bebê e que aparentemente criou distorção temporal quando finalmente quebrou. Januário não tinha resposta adequada então mudou assunto. Francisca e bebê receberão cuidado adequado. E Francisca terá uma semana de recuperação. Era oferta que tentava soar generosa mas que revelava falta de compreensão. Mulher que trabalhou através de trabalho de parto porque sistema punia admissão de necessidade recebia semana de descanso como se compensasse vida inteira de ter que suprimir humanidade. Francisca, ouvindo através de porta parcialmente aberta, sentiu não gratidão mas raiva nascente. Emoção que anos de condicionamento ensinaram suprimir mas que quebramento de silêncio estoico começara a liberar. E pela primeira vez que lembrava conscientemente, tentou expressar raiva em palavras em vez de suprimir. Uma semana, não compensa, 28 anos, de ter que suportar, tudo em silêncio, porque expressar, trazia punição. Uma semana, não cura, dano de vida inteira, de suprimir, humanidade básica. Eram palavras diretas e críticas de escravizada para coronel, tipo de expressão que normalmente resultaria em punição severa imediata. Mas contexto, nascimento acompanhado por fenômeno temporal impossível testemunhado por muitos, tornava a punição usual inadequada. Januário saiu sem responder, desconfortável com o mundo onde escravizadas expressavam raiva e onde supressão de dor criava distorções temporais. Senhora Eulália chegou esperando encontrar Francisca humilhada e grata por misericórdia de ter sobrevivido. Em vez disso encontrou Francisca transformada, começando lentamente e imperfeitamente expressar em vez de suprimir, começando a quebrar silêncio estoico que definirá a existência. Você gritou, Eulália disse, quase acusatória, como se gritar durante nascimento fosse falha moral. Depois de vida inteira sendo forte e estoica, você quebrou e demonstrou fraqueza.
Francisca olhou diretamente para Eulália sem baixar olhos submissamente como sempre fizera. Não foi fraqueza, ela disse com voz rouca de gritar pela primeira vez em memória. Foi humanidade finalmente expressando-se. Suportar tudo, em silêncio, não era força, era quebramento. E quando finalmente permiti-me ser humana e gritar, salvei bebê, e tempo mudou. Não foi fraqueza. Foi libertação. Nos dias e semanas seguintes ao nascimento extraordinário, transformações começaram em múltiplos níveis que ninguém antecipara. Francisca iniciou o processo longo e difícil de desaprender supressão estoica de vida inteira e reaprender como permitir-se responder naturalmente à dor e necessidades. Não foi transformação rápida ou fácil. Padrões de 28 anos não desaparecem em dias ou semanas. Você ainda tenta suprimir automaticamente, Damião observava. Vejo você começar a expressar necessidade e depois se corrigir e suprimir como se expressão fosse erro. Vai levar tempo para reaprender que resposta humana normal não é crime. E Francisca acenou, reconhecendo verdade. Vida inteira aprendi que expressar dor ou necessidade trazia punição. Padrão está tão profundo que acontece antes de pensar. Reaprender é trabalho consciente, constante. Mudança crescia saudável e extraordinária. Bebê tinha presença que parecia afetar tempo de formas sutis mas mensuráveis. Relógios perto dela funcionavam com precisão impossível. Processos que normalmente demoravam pareciam completar-se mais rapidamente em presença dela. Pessoas ao redor sentiam tempo fluir de forma ligeiramente diferente quando seguravam criança. Ela tem algo, Benedita observou após semanas vendo o fenômeno. Relógio que estava sempre adiantado funciona perfeitamente quando está no mesmo quarto que ela. Pão que deveria levar hora para crescer está pronto em 40 minutos quando ela está na cozinha. Não é dramático como o nascimento, mas é real e consistente. Francisca começou grupos informais onde pessoas que foram forçadas a suportar dor em silêncio podiam praticar expressar com segurança. Sistema ensina que suprimir é virtude. Ela dizia com dificuldade mas determinação. Mas é violência. Reaprender expressão é possível, mas difícil. Precisamos praticar juntos. Dezenas participaram, começando próprias jornadas de recuperação. Coronel Januário resistiu mudanças mas confrontado por evidência de que estoicismo forçado quase matara Francisca e criará distorção temporal, implementou reformas modestas. Permitiu que trabalhadores expressassem dor ou necessidade urgente sem punição automática. Mudanças mínimas mas significativas porque reconheciam implicitamente que supressão total tinha custos. Eulália passou por transformação mais profunda. Experiência de testemunhar distorção temporal e ouvir Francisca articular que estoicismo forçado era quebramento não virtude criou reconhecimento desconfortável. Começou a questionar valores que sempre aceitara. Começou a ver crueldade que sempre justificara. Padre Sebastião desenvolveu sermões sobre diferença entre virtude genuína e virtude forçada. Suportar dor com dignidade quando escolhemos livremente é virtude. Mas suportar em silêncio porque expressão traz punição não é virtude, é trauma. Deus deu-nos capacidade de sentir e expressar dor. Suprimir isso através de punição é pecado contra design divino. Em 1881, quando o movimento abolicionista crescia, André Rebouças visitou após ouvir história. Seu caso demonstra a violência invisível de escravidão, ele disse a Francisca. Não apenas trabalho forçado mas quebramento psicológico através de punir demonstração de humanidade básica. E fenômeno temporal sugere que trauma profundo afeta a realidade de formas que não entendemos. Posso documentar. Francisca concordou. Artigo Tempo Distorcido, Estoicismo Forçado e Manifestações Físicas foi publicado e causou impacto. História tornou-se exemplo de como escravidão funcionava através de múltiplas violências, incluindo forçar supressão de respostas humanas naturais. Fenômeno temporal tornou-se metáfora de como o trauma distorce experiência de realidade. Em 13 de maio de 1888, Francisca estava no Rio com Mudança, 12 anos, e Damião. Tinha 40 anos,
ainda lutando com padrões de supressão mas capaz de expressão básica. Testemunhou: suportei dor em silêncio 28 anos porque sistema punia expressão. Trabalhei 8 horas em trabalho de parto sem dizer porque admitir necessidade era crime. Quando finalmente gritei, tempo mudou literalmente. Abolição deve incluir libertação de forçar supressão de humanidade. Rebouças citou: escravidão funciona através de quebrar humanidade, forçando pessoa a suprimir respostas naturais à dor, necessidade, emoção. Francisca demonstrou custo literal, quando finalmente expressou após vida inteira de supressão, realidade distorceu temporariamente. Sistema que requer tal supressão é insustentável e imoral. Após a abolição, Francisca estabeleceu instituto para pessoas recuperando de estoicismo forçado. Reaprender permitir-se sentir e expressar após vida inteira de supressão é trabalho difícil e longo, ela ensinava. Mas é necessário e possível. Centenas participaram ao longo de décadas. Mudança dedicou vida a estudar conexões entre trauma e tempo. Minha mãe suportou tudo em silêncio até criou distorção temporal quando quebrou. Aprendi que trauma afeta não apenas psicologia mas experiência de realidade. Trabalhei desenvolvendo terapias que honram conexão entre cura psicológica e restauração de experiência temporal normal. Francisca viveu até 1930, vendo filha transformar compreensão de trauma. Morreu aos 82. Suportei em silêncio 28 anos. Quebrar salvou vida e mudou tempo. Reaprender expressão foi trabalho de vida mas essencial. Damião morreu em 1928. Ela foi forçada a suprimir humanidade até criou distorção temporal quando quebrou. Demonstrou custo real de estoicismo forçado. História tornou-se estudada por múltiplas disciplinas. Médicos documentaram: supressão prolongada de respostas à dor pode criar padrões musculares e neurológicos patológicos. Francisca desenvolveu tensão crônica que complicou o parto. Recuperação requer reaprender respostas naturais. Psicólogos estudaram: estoicismo forçado através de punição cria dissociação profunda. Pessoa aprende a desconectar de próprio corpo e emoções. Cura requer reconectar com experiência corporal e emocional através de ambiente seguro. Físicos examinaram relatos de distorção temporal com fascínio. Múltiplas testemunhas descrevem experiência consistente de desaceleração temporal. Mecanismo permanece completamente inexplicado. Mas correlação com quebramento de supressão de vida inteira é documentada. Sugere conexões entre estados psicológicos e tempo que física não entende. Filósofos estudaram: sistemas que requerem supressão de respostas humanas básicas são fundamentalmente imorais. Francisca foi forçada a negar humanidade através de punir expressão natural de dor. Isso não é disciplina ou virtude, é violência que quebra pessoas. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Francisca, primeiro suportando em posição rígida, depois gritando com ondas temporais representadas, finalmente com mudança e relógios ao redor. Inscrição: em memória de Francisca e todas forçadas suprimir humanidade. Em honra de mudança, demonstrando que quebramento de supressão pode distorcer tempo e que expressão é direito humano. Descendentes, 412, compartilharam histórias de bisavó que suportou tudo em silêncio até tempo mudou quando quebrou, que dedicou vida a ensinar que expressão é direito não fraqueza. No centro estava a verdade. Francisca suportou dor em silêncio mesmo grávida porque sistema punia a expressão de humanidade básica. Trabalhou 8 horas em trabalho de parto sem dizer porque admitir necessidade era crime. Mas o que veio depois, grito quebrando silêncio de vida inteira, tempo desacelerando para todos enquanto acelerava dentro dela, bebê nascendo em tempo impossível, deixou todos sem reação literal e figurativamente. História ensina: primeiro, estoicismo forçado através de punição não é virtude mas violência que quebra pessoas. Segundo, supressão prolongada cria dano físico e psicológico real e mensurável. Terceiro, quebramento pode manifestar de formas dramáticas incluindo possivelmente distorção temporal. Quarto, recuperação de supressão de vida inteira é possível mas lenta e difícil. Quinto,
Sistemas que requerem negar humanidade básica são imorais. Sexto, expressão natural de dor e necessidade é direito, não fraqueza. Sétimo, trauma pode afetar experiência de realidade de formas que ciência não entende completamente. Perguntas permanecem. Quantos são forçados a suprimir humanidade básica hoje? Como protegemos direito de expressar dor e necessidade? Como apoiamos recuperação de estoicismo forçado? Como garantimos que ninguém trabalha através de emergência médica por medo de admitir necessidade? História oferece testemunho. Estoicismo forçado quebra pessoas profundamente. Tempo pode distorcer quando supressão quebra. Recuperação é possível, mas difícil. E sociedade onde expressão de humanidade é protegida é mais justa. Se distorção temporal foi literal ou metáfora coletiva, lição permanece. Forçar supressão de respostas humanas naturais cria dano real e profundo. Quebramento pode ser dramático. E mundo onde pessoas podem expressar humanidade sem punição é mundo melhor. Mensagem final. Reconheça estoicismo forçado como violência. Proteja direito de expressar dor e necessidade. Apoie recuperação de supressão traumática. E trabalhe por sociedade onde ninguém é forçado a suprimir humanidade como Francisca foi. Francisca demonstrou que mesmo após 28 anos de supressão forçada, expressão é possível. Que quebramento pode distorcer tempo literalmente. Que recuperação é trabalho de vida, mas vale esforço. E que futuro onde humanidade é honrada vale lutar. Supressão forçada quebra. Expressão cura. Tempo pode distorcer. E mundo onde humanidade é protegida é mundo mais humano. Essa herança, não que suportou em silêncio, mas que gritou finalmente, mudando o tempo e demonstrando que expressão de humanidade básica é direito inalienável que deve ser protegido sempre.